Ah, Senhor querido, Amém. seja propício a nós, pecadores. Amém. Seja de misericórdia. Amém. Livra-nos das trevas. Amém. Senhor querido, Amém. contamos com o auxílio do Espírito Santo. Senhor Paulo, nada do que está sendo feito aqui tem proveito. É verdade. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Amém. O Senhor nos trouxe aqui por meio do Espírito. Amém. Nos entregamos, nos confiamos ao trabalhar do Espírito Santo. Amém. Essa é a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigado. Esse assunto vai ser difícil em uma hora. O ódio, eu usaria uma hora. O adultério, talvez eu precisasse, sei lá, de umas 2 ou 3. E o divórcio, quem sabe daria para falar Eu bati? usando um dia todo. Mas eu vou tentar fazer isso com o auxílio do Espírito Santo agora em uma hora. E eu estava lá considerando diante do Senhor, né, como é que eu vou falar desse assunto para uma faixa etária tão extensa. Então, nós temos aqui crianças, temos jovens, solteiros e temos jovens casais. Então, a faixa etária é muito extensa, não é? E algumas coisas aqui eu não vou poder dizer, talvez, tão claramente. Não sei, vamos ver. Porque estava ali ouvindo a conversa das crianças, né? E aí, a hora que eles me viram, eles falaram, José, tá ouvindo? Então, eles também não são tão ingênuos como nós imaginamos. Tem um submundo deles. Tem também o submundo infantil. Ó, as coisas acontecem às escondidas, então a gente, na frente da gente, eles são bonitinhos. Mas eles continuam sendo bonitinhos porque também nós somos da mesma maneira, né? Eles só estão ali começando isso que nós temos em nós, infelizmente, né? Mas o quanto antes isso for barrado, melhor, né, irmãos? Então, com relação às crianças, nós precisamos de um cuidado dobrado. Senhor querido. Amém. Com relação ao primeiro assunto, eu já vou direto porque o Daniel já começou ontem a falar, já deu uma introdução, então eu estou contando que os irmãos lembram do que foi dito ontem, né? Porque nós vamos precisar daquilo. Rapidamente, dizer que a nós cristãos foi dirigido este sermão do monte, né? Então, como disse o Daniel ontem, se você não crê em Cristo, não é para você, né? O Zaga também disse, né? E de fato é isso. Então, se você ainda não recebeu Jesus, o teu problema é um pouco maior. Então você ainda continua condenado ao lago de fogo eternamente. E você está ainda debaixo da ira de Deus. Se você não recebeu o Evangelho, eu faço um rolo agora. Experimente invocar o nome do Senhor Jesus. Porque se for uma mentira, eu não consigo mesmo. Se for uma mentira, então o que você vai perder? Não é? Então, se for uma mentira, você vai invocar, nada vai acontecer, você vai chamar, você vai dizer, Jesus, eu quero te conhecer, e nada vai acontecer e pronto. Não vai mudar muita coisa. Agora, em si é verdade. Se for verdade, então aí a tua situação fica complicada. Porque se você não receber Jesus, você continua debaixo da ira de Deus. E é o que a palavra diz, e é o que nós, todos aqui, ou a grande maioria, acreditamos. Que você ainda continua condenado. Então o Evangelho, ele salva e ele condena.
não é? Tem os dois aspectos. Então, se você não recebeu o Senhor Jesus, nos procure, busque ajuda com os irmãos. Se você não tem certeza, busque ajuda com os irmãos. Eu não sei se eu sou salvo, então busque ajuda. Vamos orar junto, vamos rogar ao Senhor juntos. Amém. Agora, se você já recebeu o Senhor Jesus, então esse assunto aqui vai ser tratado para você. Tá bom? Com relação ao ódio, eu gostaria então de que os irmãos abrissem. Não fique só no que está no slide, né? Coloquei ali para facilitar por causa do tempo. Mateus 5, 21, 22 diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E a quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Eu não sei se o texto que me foi enviado, eles já leram? Vai ser lido à tarde. Vai ser lido. Então lá vocês vão ter mais clareza a esse respeito. Eu só quero, então, falar com relação às consequências de você ficar irado, de você alimentar um ressentimento. Então, o que é isso? Quando você se propõe a relação com outras pessoas, você tem que estar esperando o conflito. Então, uma das coisas que fazem parte da nossa vida aqui nessa terra e da nossa relação interpessoal é o conflito. Não tem jeito de escapar disso, né? Então, somos diferentes. Em algum momento nós vamos nos enroscar. Os irmãos concordam? É verdade ou não? Na prática, é fácil viver em comunidade? Em nenhum lugar. Então, na escola, eu sou professor, né? O Adriano sabe disso também, a gente procura o trabalho coletivo, não é isso? Então, há uma busca pelo trabalho coletivo. E ele é para acontecer, acontece em alguns lugares melhor, ou em outros de uma maneira mais capenga, mas acontece, né? Porque nós dependemos uns dos outros ali por conta da ligação das disciplinas. Então nós temos que nos conversar, os alunos são em comum, né? Então há uma busca por um trabalho coletivo. Mas isso é um arranca-rabo, é uma pancadaria, porque é a opinião de um contra do outro, e nós ali, né, com exceção dos cristãos, mas a maioria ali não tem o Espírito Santo agindo, né? Então fica muito complicado e as brigas acontecem de montão. Uma vez eu vi uma reportagem, isso eu falo para meus alunos porque eu falo de TCC para eles, mas uma menina, ela esfaqueou a outra por causa de TCC. Então, elas eram do mesmo grupo de trabalho, por conta de um desentendimento. Trabalho em equipe acabou na morte. Irmãos, eu coloquei lá no começo: não deis lugar ao diabo. Porque eu acho que o que liga esses três assuntos, né, e o que na verdade vai conduzir é essa questão, né? É a gente abrir brecha. O diabo precisa só de uma brechinha para te fazer ruir, para te destruir. Então o diabo não precisa de grandes coisas. E a gente considera pecado, né, algumas coisas que são grosseiras, né? Então, beber é pecado? Beber bebida alcoólica? A gente vai dizer sim, né? Pornografia é pecado? A gente vai dizer sim, é pecado. Matar, né? Então, o que aconteceu com a menina, ou eu aqui dar um tiro em alguém, é pecado? Roubar é pecado? Agora, guardar ressentimento.
a gente não acha tão pecado. Principalmente quando você está na razão. Não é? Então você fala, não, mas o irmão não podia ter feito isso comigo, por causa disso, disso e daquilo. Então eu tenho razão. E eu acho justo eu ficar guardando o ressentimento. Eu vou dizer de maneira prática. Irmãos, isso é uma brecha onde o diabo vai entrar com os seus demônios. Os demônios vão usar este lugar, esta brecha, como a habitação legal, porque quando você guarda o ressentimento e abre essa brecha, você dá legalidade para o diabo e para os seus demônios. Por que eu sei disso? Eu gostaria, eu tenho buscado isso na palavra, né? E em alguns trechos ainda, mas não são claros para mim. Mas por que eu sei disso para dizer com tanta ênfase assim? Porque na prática eu vi isso acontecer. Então, às vezes que eu tive experiência com demônios, expulsão de demônios mesmo, né? Naquele grau máximo, onde a pessoa é possessa e ela fica ali estribuchando e não é mais ela, é um demônio ali. Né? E na conversa com o demônio diz que ele está ali por causa de um ressentimento dela. Então foi o demônio que falou. Ele me disse, ela não perdoa o irmão, por isso que eu entrei e por isso que eu estou aqui. Essa é a minha força aqui, é a não liberação do perdão. E daí o que a gente teve que fazer? Teve que levar a irmã a perdoar, uma irmã, a perdoar o irmão, que tinha dado uma facada nela, no braço dela, e ela perdeu os movimentos do braço. Os irmãos estão percebendo? Então, queria considerar Salmos 4, que está ali. E também em Efésios. Em Salmos diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. E em Efésios diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, irmãos, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, isso é uma prática, não é só um conhecimento. Entende? Então, para mim está muito claro aí, eu nem precisaria explicar mais. Vocês entenderam, né? Você pode ficar bravo? Pode. Você pode ficar bravo, mas não deixa isso avançar. Trata com isso. Trata com isso enquanto é dia ainda. Então hoje, alguém te deixou bravo? Alguém te deixou irado? Alguém fez alguma coisa contra você? E você tem razão de estar bravo? Se aconteceu isso, trata com isso antes, lide com isso antes que o sol se ponha. Porque se você dormir com isso, você abriu uma brecha. E isso que é só uma raiz, vai se tornar uma árvore. Vai crescer. Porque o diabo entrou e aí ele vai começar a mexer os pauzinhos ali. E você vai protelando lidar com essa ira e com esse ressentimento, e isso vai alimentando o diabo na tua vida. E ele vai crescer. E ele vai ganhar espaço. E a hora que você vê, você está a ponto de matar a pessoa. Ou você está desencantado da igreja. Quantos não se afastam da igreja por causa de um ressentimento, irmãos? Não é verdade? Então você vai conversar depois de anos com o irmão. Por que você não volta? Porque
E aí lá na frente, depois ele confessa, não, porque fulano fez isso para mim, eu não admito isso. Então Satanás ganhou, entende? Satanás ganhou muito espaço aí, deixou, não tratou com isso. E tratar com isso tem a ver com eu ir até a pessoa no tete a tete. Vamos ver o que fala depois aqui. Sim. Sem motivo. Seria um motivo plausível. Ali está sem motivo, mas É uma interpretação isso, é uma interpretação do tradutor aí, segundo os estudiosos, né? Mas talvez no original não tenha isso, né? No texto que vocês vão ler, isso vai estar muito mais mastigado, explicadinho, tá bom? Eu não tenho tempo de ficar entrando aqui nos detalhes. Mas esse sem motivo, depois na prática mesmo, por que eu estou indo para a prática, né? Porque eu acho que isso é uma questão urgente. Depois vocês se aprofundam no conhecimento. Mas na prática, eu estou dizendo para vocês, se vocês guardarem rancor, o maligno prossegue na vida de vocês e o Senhor não vai ter espaço. Ele vai perdendo espaço e o maligno vai ganhando espaço. É assim que funciona. Então, você ficar bravo com alguém... Eu vou dizer uma coisa aqui, mas talvez, se não for pior, o mesmo dano vai ter de que você beber, de que você fumar, é o mesmo dano, se não for pior. Então você diz, eu tô livre, né? Então todas essas coisas não me fazem mais, mas eu não me dou bem com o irmão. Você continua na roça, dando lugar para o maligno. Então trate com isso o quanto antes, não deixe isso passar. Então isso pode ter N motivos, né? Então lá eu estou jogando futebol lá com os meninos, eu não, né? Vocês estão jogando futebol lá e alguém chega junto. Os irmãos sabem o que eu estou querendo dizer, né? Então alguém dá aquele toque malicioso que é para você ir para o chão mesmo. Você fala, ô irmão, você nem vai falar irmão, né? Você vai o cara, ou figura, sei lá, porque daí já não... Irmão não faz isso. Faz, né? Mas se fica bravo com o irmão, já é hora de tratar, você tem que tratar isso aí. Você não pode dormir e pensar com aquele irmão, chegar aí. Você tem que tratar, são coisas simples, parece boba, mas são raízes de amargura. Porque o diabo, irmãos, ele anda em derredor, procurando um espaço. Ele não está brincando, agora mesmo ele não está brincando. Muito menos agora, aliás. Então ele está entrando na tua mente. Talvez eu esteja falando aqui, o diabo... O Senhor te iluminou de um ressentimento e o diabo está falando, não, mas você tem razão, não é assim também, irmão. Está vendo que o João falou sem motivo, mas você tem motivo. Então talvez o maligno já esteja trabalhando agora na tua mente aí. Senhor querido, avançar. Então o que fazer? Olha lá. O Senhor, ele diz, expõe o problema. Ele elevou, não é, o padrão. Como disse bem o Daniel aqui. Ele completou a lei. Não é? A lei dizia de matar. Mas, lógico, o Senhor, ele estava falando já, quando ele dá a lei, ele estava falando do que passava por dentro da cabeça do homem, não é? E do coração. Só que os fariseus, já sem o Espírito, né? Sem a unção, eles interpretavam aquilo de maneira rasa.
e não subjetivamente. Mas o que a lei trata é do subjetivo. Eles é que, porque não tinham mais do Senhor, então interpretavam aquilo de uma maneira rasa, né? E tratavam aquilo como só uma relação de física, né? Material. Então, se eu matar o Adriano, eu tenho que morrer, né? Então é só uma questão física. Mas o Senhor, Ele vem expor o que está por trás dessa lei. Qual era de fato a intenção de Deus. E aí entra no ódio. Então, Jesus, Ele veio completar. Né? Não sei nem se Ele... algumas vezes eu já falei elevar a lei. Né? Não é. Porque, na verdade, Ele veio interpretar, não é, corretamente, aquilo que o Senhor deixou. Não é isso? Então, o que o Senhor... E a gente sabe disso por ver a natureza do Senhor. Não é? Então, quando o Senhor está lá na cruz, quando Ele está lá extremamente humilhado, qual é o sentimento dele para com aqueles que estão humilhando Ele? Qual é o sentimento? De perdão. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa. E o tempo todo, certamente, Ele estava amando aquelas pessoas que estavam perseguindo. Não é? Em alguns momentos, dá a impressão até que Ele ficou bravo, né? Que Ele se ira. Mas Ele não peca. Nós é que... Não, lógico, né? Estamos contaminados pelo pecado. Então dá um tapa na cara de alguém aqui, né? Como disse ontem o Daniel, dá um tapa. Você vai arrumar um problema. Porque nós ainda não aprendemos a dar a outra face. Pacificadores. Isso vai lá nas bem-aventuranças. Quem é bem-aventurado? Né? O manso é bem-aventurado. O pacificador é bem-aventurado. Amém. Não é isso, irmãos? Os humildes. Amém. Então, é uma outra maneira de olhar as coisas. E o Senhor precisa mudar a nossa mente. Amém. Usar de misericórdia, porque é muito melhor eu ser um pacificador do que eu ser um encrenqueiro, não é? Um barraqueiro. Não, mas eu não levo desaforo para casa. Não, eu sou crente, mas não sou bobo. Não, aqui não. Aqui não. O Senhor é dos exércitos. Fogo nele. Meu general, que isso? Eu amo a justiça. Tiago vai dizer: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, cai fora. É uma outra coisa que vai dizer no texto também. Porque às vezes, por justiça, por zelo à justiça, eu desprezo um irmão. Que tem a ver com o que nós lemos antes lá em Mateus. Então, você se acha o religioso, o cara, o bom, né? Se arrependa, porque você não é. Primeiro. Mas tudo bem, se você acha, e talvez esteja até perto disso, mas não pode desprezar os outros, que não são. Não é? Então é nesse sentido também. Dizer um insulto, chamar, desprezar alguém, porque ele não consegue o que você consegue. Senhor Jesus. Quem fez isso, irmãos? Que é notório aí, um exemplo que Jesus deu. Lembra do fariseu e do publicano? Não é? Então o fariseu olha de cima, fala: eu não sou que nem esse aí. Não.
E o outro sabia que ele era tranqueiro. Mas o fariseu também era tranqueiro. Não é? Como eu disse ontem, é só uma boa pessoa condenada ao lago de fogo. Porque todos nós, não há justo nenhum sequer. Então, irmãos, em tudo isso, qual é o resumo? Não deixa a coisa avançar. Trate. Não dê lugar ao diabo. Lide com isso o mais rápido possível. Amém. Vamos ler lá. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Aqui não é, eu achei isso maravilhoso no texto, né? Eu já tinha ouvido falar sobre isso e li de novo no texto que os irmãos vão ler aí daqui a pouco. Não, aqui não é nenhuma questão de alguém vir te pedir perdão, não. Ou é você, alguém tem alguma coisa contra você. Ah não, mas eu não fiz nada. Mas se você sabe que alguém pensa que você fez, então comigo já aconteceu isso algumas vezes. Então o irmão, ele vem conversar comigo, me pedindo perdão, porque é muito tempo, teve o caso de muitos anos, ele achou que eu tinha desprezado ele no olhar, e ele ficou muito chateado comigo, e ele carregou isso por algum tempo. E aí, depois de um tempo ele veio chorando que o Senhor tinha tocado no coração dele, me pediu perdão por esse tempo todo. Agora, vamos supor, mas eu não sabia, né? Agora vamos supor, se eu sei que é esta a causa, e sei também que eu não fiz nada, eu não fiz nada, mas o irmão tem algo contra mim, eu não preciso ter feito nada, eu vou lá e resolvo isso, antes mesmo que ele venha me falar alguma coisa. Ah não, mas eu não fiz nada, esse irmão cheio de frescura, tá louco. Não, eu não. Foi uma novela que Satanás. Mesmo assim, quem é um pacificador, ele procura a paz a todo custo. Amém. O que ele quer é ficar em paz. Então ele vai no pé do inimigo e fala: eu quero ser seu amigo. É esse o coração. E vai perseguir o inimigo que persegue ele, vai perseguir até o cara se tornar amigo. E como é que ele vai fazer isso? Retribuindo com o bem. O cara faz o mal, ele retribui com o bem. O cara faz o mal, ele retribui com o bem. E aí ele vai pôr brasa viva na cabeça da pessoa. E a pessoa vai falar: mas esse cara que eu odeio, que eu estou pisando, só me faz o bem. E ele vai deixar um pensamento borbulhando ali. O que acontece com esse rapaz? Agora a gente está muito acostumado a pessoa fazer o mal e a gente já, né? Eu mesmo já fiz isso no posto de gasolina. Depois eu tive que vir pedindo perdão para o Senhor. Eu falei: Senhor, eu vou falar sobre isso que eu acabei de cair. Então é terrível, a gente é terrível. Eu fiquei com raiva lá do rapaz, chegou reclamando da bomba, porque o meu carro estava numa bomba e ele não conseguia encaixar o carro dele na bomba de trás. E ele reclamou de eu ter saído para pagar com cartão, né? E deixado o carro ali, que eu tinha que ter afastado e tal. De fato ele tem razão, né? Mas eu fiquei bravo com ele, com esse comentário. E já lancei uma. Ele não ouviu, né? Na hora que eu estava saindo, eu lancei uma maldição. Eu falei, exatamente, uma maldição. Eu falei em voz alta até, né? Eu pequei gravemente. E aí o Senhor me lembrou. Então é isso aí que não tem a ver comigo. Porque a gente age por impulso. E nós precisamos da misericórdia do Senhor. Mas quando eu quero mudar, acontece isso que aconteceu comigo. Imediatamente o Senhor vem. Amém. E fala: não é assim. Porque o Senhor está nos
nos disciplinando, o Senhor está nos corrigindo. Agora, se eu vou agindo sem noção do que está acontecendo, não é? E vou agindo como se isso não fosse pecado, então o diabo entra e fica, e os demônios arrumam um lugar ali para morar. E ele se instala ali, e a coisa só cresce. Senhor Jesus, eu sei que é muito raso, mas é todo o tempo. Então, se você tem algum problema com alguém aqui, você tinha que ter arrumado isso antes de vir para a reunião, mas ainda dá tempo. Que está dizendo antes da oferta, não é? Então, antes de nós virmos para a reunião, a gente vem aqui ofertar, né, o cordeiro para que Deus nos receba. É isso. E aí nós estamos vindo para a reunião, mas eu lembro que ontem uma irmã disse uma coisa que eu não gostei a respeito do meu cabelo. Como assim? Só porque ela tem um cabelo super chique e não precisa de chapinha, ela vem agora falar do meu? O que é isso? Foi Deus que fez, você tem um problema, reclamar com Deus. Então você tem que resolver isso. Os meninos, né? O cara joga calça na minha cama. Não sei o que está acontecendo. Põe o tênis embaixo da minha cama. Chulé. Põe embaixo da cama dele. Pensa que coisa simples assim, o diabo não entra? Ah, entra. Resolve isso antes de vir para a reunião. Mas agora ainda dá tempo. Então antes do almoço você procura aí teu irmão. Qual é o teu problema com ele? E ajeita as coisas. Para que ele, diante do juiz, não tenha o que falar. Não é? E você esteja condenado. E daí você vai pagar até o último centavo que tiver devendo. E sobre isso o Daniel falou ontem e o texto vai falar mais também. Porque nós estamos sujeitos ao lago de fogo, ainda que não por toda a eternidade. Mas vai ser um momento de tristeza, de dor, de disciplina, até que a gente pague tudo que deve. Senhor Jesus. Tomai sobre vós, então eu encerro esse assunto do ódio com esse versículo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você quer ficar em paz consigo mesmo? Então lide com o ódio e não saia matando os irmãos, para que você não morra também. Então o nível, a completude, melhor dizendo, é essa, com relação a não matarás. Agora, adultério. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. O adultério é um assunto difícil, por quê? Para nós hoje. Porque a mídia, de uma maneira geral, prega justamente o adultério. Então, o que é legal hoje em dia? É adulterar. Então, o adultério é uma coisa que se tornou comum e até bonita. Então, principalmente as novelas, né, mas filmes, a internet está cheio de coisas relacionadas a este assunto. Músicas
do mundo, né? As pessoas cantam, tem duas mocinhas lá que cantam, que apresentam um programa lá, o The Voice, eu nem lembro o nome delas, mas aquelas duas mocinhas, eu estava vendo um videoclipe delas, e elas cantam dizendo exatamente, sem rodeios, que o negócio delas é trair o marido. Então elas não estão interessadas em ser fiéis. Mas muito claramente. Então tudo no mundo hoje prega o contrário do que nós estamos falando aqui. Mas o que nós estamos falando aqui, não somos nós que estamos falando. É Deus que está falando. Porque como o Adriano disse, lá eu estava de longe, mas ouvi, né? E os irmãos também compartilharam, toda a criação expressa a vontade de Deus, expressa a nossa relação com Deus e a relação de Deus conosco. E também, quando eu digo Deus, eu estou falando de toda a deidade, né? Estou dizendo da Trindade toda. Então, esse relacionamento de Deus com o homem é expresso por toda a natureza. E também nas coisas que estão instituídas. Então, quando é que eu adultero? Quando eu me torno um adúltero? Quando eu sou casado. Então, esse assunto é para quem está casado ou para quem vai casar e tem planos para casar. Então, é um assunto de casamento. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Isso eu também. Então, quantos aqui estão para casar? Levanta a mão. Não, mas quem já está em andamento. Não quem está planejando. Está resolvido, cara. Tá. Mas não são todos, não é? Mas lógico, as crianças, né, os pré-adolescentes, também é uma lição. Porque lá em Provérbios, quando fala a respeito desse assunto, fala para um filho que não é casado, né? Fala ali para uma criança, para que ele aprenda, não é? As coisas da vida. E uma das coisas mais importantes da vida de um ser humano é o casamento, não é? Então, se a gente cresce normal e tem um desenvolvimento normal, chega um momento que a gente fica anormal e quer casar. E aí a gente casa. Não é isso? Ou não? Então a gente, sei lá, fica estranho. E isso está cada vez mais... qual a palavra que eu uso aqui? Me fugiu a palavra. Precoce. Está cada vez mais precoce. Por quê? Que eu digo? Porque eu ouço a conversa das crianças. Qual era a conversa delas? Namoro e casamento. É isso a conversa das crianças. Então vocês não estão ouvindo, né? Mas se ficar ali de canto de olho, né? Ou de lá e ali disfarçar e tal, e deixar elas meio à vontade, vocês vão ver que a conversa é essa. Porque elas estão preocupadas com isso aí. Porque é o que mexe conosco, não é? E é plano de Deus. Ainda que Paulo diga que é melhor não se casar, mas ele diz para aqueles que têm um dom, né? Vamos abrir lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 7. E aqui eu teria muita coisa para dizer, mas não é possível.
Então, um segundo. 1 Coríntios 7. Veja que maravilhoso o título. Eu sei que o título não foi colocado aqui, né, depois, mas ele traduz muita coisa, pelo menos na minha versão aqui, né? Problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação. Nós estamos em tempo de tribulação, irmãos? Sim. Tribulação ferrenha, não é? Onde os estímulos são diversos. Acabei de dizer, né? Televisão, música, internet, né? Escola para os menores. Então, você não ter relações sexuais hoje, na adolescência, é uma coisa absurda. E os adultos acham absurdo que um adolescente... Então, o que os adultos fazem? Campanhas para distribuição de camisinha, por exemplo, na escola. Porque eles esperam que os adolescentes tenham essas experiências. Eles estão contando com isso, por isso distribuem camisinha para menores de idade. Não é? Porque senão não precisaria de camisinha. Então já há essa expectativa. Na faculdade achavam um absurdo eu ser virgem. Então... Eles zombavam de mim, para de falar que a sua Então, é assim. Não, a briga, eu disse isso, comentei isso com a Elaine, e disse também, acho que para o Zaga, né? No casamento de vocês, né? Eu disse isso. Falei, isso aqui não é uma festa de casamento, é uma festa de vitória. Né? Porque não é só um casamento, isso aqui não é um casamento simples. Porque os irmãos se guardaram, só que ninguém estava lá para ver a luta que é para se guardar. Né? Do mesmo jeito o Adriano, eu infelizmente não posso dizer a mesma coisa. Né? E sofro com isso até hoje. Tem consequências você não se guardar. Mas enfim, depois que nós nos guardamos então, né? Porque nós contamos aqui, contrário do mundo, nós contamos que você, adolescente, estou olhando para você. Isso, para você também. Que nós contamos que vocês estão se guardando. E que vão se guardar. Mas nós sabemos da luta. Então nós oferecemos ajuda para lutar junto com vocês. Em oração, se for necessário, jejuar. E trazendo a alegria que há nessa experiência de se guardar. Que você é um vaso escolhido por Deus. E não pode ser de qualquer um. Não é? De qualquer maneira. Então, para que o momento do casamento seja lindo e maravilhoso, você tem que se guardar. Mas vamos ver aqui o que Paulo diz. Vou ler rapidinho para os irmãos. Acompanhe a leitura. Pode ser que eu peça para alguém continuar lendo. Tá bom? Então você acompanha aí. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, imagina, Paulo escreve isso há quantos? Não é? Se ele tivesse hoje aqui, não? O versículo. Eu não falei o versículo, desculpa. 1 Coríntios 7, 25. Mas agora eu estou no 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Eu não vou nem... Vocês interpretem. Mas, se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casa, por isso não peca.
Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupá-los. Mas tudo bem, quer sofrer, então não tem problema. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Puxa, essa palavra talvez não tenha sido tão atual como é hoje ainda, né? As evidências são grandes da vinda do Senhor. Amém. O tempo se abrevia, irmãos. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casa cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também as mulheres, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Aqui se casou. Porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então a opinião de Paulo é essa: é melhor não casar, porque se casar você vai ter problemas. Mas por outro lado, Deus diz que é melhor estarem dois do que um, não é? E a família é um projeto de Deus. Então, por outro lado, também você se casar não está fora. Você não está pecando por causa disso. Certo? Mas o que eu queria está lá no começo do capítulo 7. No primeiro ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa que nós já lemos. Quanto ao que me escrevestes, versículo 1. É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Sobre o que Paulo está falando aqui? Eu pergunto aos irmãos. Sobre o que Paulo está falando? Eu acho que mesmo quem entendeu não vai querer dizer. Mas diga, por favor, que é o que está aqui. Hã? Está falando de relação sexual. Não é isso que está falando? Não é? Então, no casamento, irmãos, no casamento, a relação sexual é uma bênção. É de Deus. Deus fez. Deus é que deu a ordem para que isso acontecesse. É divino a relação sexual no casamento. E o que é o adultério? É relações sexuais ilícitas, fora do casamento. Então tudo é simples saber. Tudo que é fora do casamento, se você é casado, tudo que é fora do teu casamento, que tem a ver com sexualidade, é pecado. Tudo. Então o Senhor, Ele colocou lá: se você olhar
se você olhar e desejar no coração, você já adulterou. Então você tem que tratar isso como um adultério. Então veja, agora trazendo para a nossa realidade hoje, como é que você vive, irmão, irmãs, neste mundo, quando você sai aí na estrada, você vê no outdoor uma moça de lingerie, deitada, enorme, propaganda de uma lingerie qualquer. Ou um moço. Porque, olha, musculoso, não é? Com a sunga, corpo escultural. Mas eu tô dizendo essas coisas porque estão aí. no grupo de WhatsApp da escola, a maioria são mulheres. Elas trocam coisas, viu? Então. Ficam trocando essas imagens aí. Então. Irmãos, não vou nem entrar no assunto da pornografia, que escraviza a gente. Escraviza porque tem demônios ali agindo para que isso aconteça. E tem gente que procura psiquiatra, psicólogo, se livrar da pornografia, porque não consegue mais, fica compulsivo. Porque o cérebro daí depende daqueles estímulos. E ele não consegue, como uma droga, não consegue se livrar. Então, o que nós estamos dizendo aqui é para que todos nós sejamos saudáveis, para que tenhamos uma vida feliz. E uma das coisas que preserva o casamento e que não dá lugar, de novo entra a questão de dar lugar ao diabo. Como é que eu evito no casamento que o diabo ganhe terreno nessa questão da sexualidade? Veja que importante isso, irmãos. É não me privando com relação ao meu cônjuge das relações sexuais. Então estou sendo bem claro e bem direto. Porque nós, infelizmente, estamos vendo uma avalanche de divórcios no meio da igreja. Ô Josiane, nesse texto a gente vê a questão do casamento, né? Mas vamos olhar para o lado espiritual, sobre o adultério espiritual. Chama de prostituição espiritual. Porque abandono, né? Isso. Nós vamos chegar lá no divórcio. Porque a palavra divórcio é apostasia. Não é? Que tem a ver com apostasia. Não dá para entrar nesse lado espiritual por causa do tempo. Mas os irmãos aprofundem esse assunto aí depois. Mas por que Deus odeia o adultério? Porque a relação de Deus para conosco é de um casamento. O que vai acontecer no Apocalipse? Né? Não é o nosso casamento. Nós somos o quê? A noiva. E nós estamos nos guardando. Então, lógico, tem um aspecto espiritual disso tudo. Não é? Mas eu quis trazer para os irmãos a questão prática. Na nossa vida mesmo, com relação a este pecado. Então, aos casados, não se prive. Não deixe de se relacionar sexualmente com o seu parceiro. Porque se você fizer isso, hoje eu estou com dor de cabeça, ou Marina, não, hoje eu cheguei muito cansado. Estou falando bem claramente porque é isso que está dito aí. Se você começar com essa história, o diabo entra. Sim. E ele arruma um lugar também ali. E aí, essa satisfação, principalmente com relação aos homens, porque Deus que fez assim, irmãs, tem alguma reclamação? Entra no quarto secreto e reclama lá com Deus, porque foi Ele que fez assim. Então os homens têm uma coisa que é animal quase.
sendo bem sincero para que vocês entendam, para que a gente não tenha que sofrer divórcios aí, um atrás do outro, como tem acontecido. Ou eu estou exagerando? E as causas são essas. Uma delas é essa. A insatisfação, isso faz com que o homem, e as irmãs também, não é? Se os irmãos não são carinhosos, amorosos, não é? Também vão suscitar esses pensamentos nas irmãs. E Satanás entrando conduz a todos nós, todo mundo está passivo disso, nos conduz ao adultério. E isso tem acontecido na igreja, tem acontecido com pessoas, inclusive, que nós conhecemos, que cresceram conosco no nosso meio e agora estão numa situação dessas, porque deu lugar ao diabo, de uma maneira ou de outra. Então, irmãos, o tempo está difícil, nós estamos vivendo dias difíceis. Hoje em dia, né, eu vivi um tempo em que a gente tinha que chegar até as meninas. Hoje em dia as meninas chegam nos homens. E aí tem até uma competição na internet, eu vejo as meninas da escola falando, as meninas vão para a balada e tem lá um aplicativo onde elas vão computando a quantidade de beijo que elas dão nos meninos, e aí elas saem beijando vários para ver quem que beija mais. E é uma coisa exclusiva dos meninos isso, né? Que é pecado também. Mas as irmãs fazerem isso é sinal de que a coisa está bem perdida mesmo. As irmãs não, as meninas fazerem isso. Não quero nem pensar nisso com relação a vocês, irmãos. Mas acho que vocês estão bem longe disso, graças a Deus. Né? Mas de qualquer maneira, ainda que no pensamento longe, vocês estão no meio da escola. Vocês estão no ambiente escolar, vocês estão no ambiente de trabalho, e vocês sabem do que eu estou dizendo, muito claramente. Eu já não devo ter tempo mais quase. Senhor Jesus. Vou avançar um pouquinho aqui. Aqui ele diz também, no versículo 8: E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, Paulo, ele tratou de um assunto aqui, pouca gente fala disso, mas deveria falar mais, porque destrói casamentos. E Satanás entra por meio disso e leva casamentos cristãos, de pessoas sinceras ao Senhor, que querem ser fiéis, mas porque estão abrasados, e é difícil não estar nessa geração que nós vivemos, então acabam caindo. Então, com relação ao adultério, eu poderia também ler lá em Provérbios, né? Mas depois os irmãos leiam, principalmente os irmãos, mas hoje em dia também, infelizmente, as irmãs podem estar sendo atacadas por isso, não é? O assédio da adúltera e o assédio do adúltero. Então toma cuidado, porque isso conduz à morte, conduz à sepultura. Está lá Provérbios, é o caminho para a sepultura. E é mesmo. Eu trouxe isso aqui para usar de exemplo, um exemplo triste. Vocês estão vendo aqui, né? Ioque. O dono foi escortado no meio. O que aconteceu com o dono? A Ioque continua aqui, não sei quem está cuidando, não é? Uma pessoa bem sucedida, dono da Ioque, um cara bem sucedido, um japonês, provavelmente muito inteligente, bem sucedido. Mas o que aconteceu? A mulher desconfiou que ele estava traindo, colocou um detetive
detetive fotografou ele de fato com uma outra mulher, não lembro se era uma garota de programa, não me lembro, mas estava em adultério, foi pego, flagrante adultério, não é? E o que aconteceu com a mulher? Ficou enlouquecida, imagina que ela nunca tinha pensado em fazer o que ela fez com ele, mas o demônio tomou conta, e a mulher pirou, ficou totalmente fora de controle. Mas quem é que causou isso? O rapaz, porque foi fazer justamente o que Provérbios está dizendo para não fazer. Caiu nas graças e caiu na lábia de uma adúltera, que o levou ao adultério. E ele chegou em casa e foi assassinado pela mulher, e foi esquartejado pela mulher. Não faço nem ideia de como é o que passou pela cabeça da mulher, mas com certeza foi fruto do pecado. E como diz Provérbios, o adúltero foi levado à sepultura, literalmente. Então isso só pode terminar assim. Tem um escritor chamado Nelson Rodrigues, e ele, a Rede Globo fez uma série uma vez com ele e tal, um escritor já falecido, lógico, há muitos anos, e ele escrevia as histórias dele eram todas, a grande maioria, de adultério, né? De traição, adultério, e todas elas terminavam em morte, todas. Machado de Assis, um dos maiores, para muitos críticos, o maior escritor. A história dele é recheada disso também. Então, os contos, os romances, recheados disso. Mas aí disseram para ele, mas se uma vez perguntaram para ele, né? Mas Nelson Rodrigues, né? A pessoa fala que você é meio tarado, promíscuo, né? E ele disse, não, pelo contrário, eu sou moralista. E eu estou querendo mostrar que estas coisas conduzem à morte. Então, todos os textos dele conduziam, que falavam de adultério, o final, o desfecho era morte. Porque é assim que diz a Bíblia mesmo. Você vai morrer, você vai se dar mal se ficar se enfiando nessas coisas. Você vai se dar mal. E aí a gente entra no divórcio. Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Então, o que uma mulher do rapaz da IOC poderia ter feito? Talvez se fosse cristã, não sei se era, se alguém souber. Mas segundo o que o Senhor está dizendo aqui, ela sim poderia ter se separado. Não é? Então ela pegou o marido em flagrante adultério, você está livre do seu marido. E ainda continuar com dinheiro. Não, mas olha, vê como o que Deus planejou tem, inclusive, algumas vantagens no caso dela, né? Teria sido muito melhor, né, para ela. Não sei se ela era cristã, se ela tinha essas orientações. Não era. Né? Ele era promíscuo. Ele trocou a primeira mulher por essa que matou ele. Então. Era garota de programa. Já tinha essa história, né? Nenhum dos dois pescados. Aí terminou nisso. Mas eu quero dizer para as irmãs e para os irmãos casados e os que vão se casar. Sabe quando você pode se divorciar? Só nesse caso aí. Com exceção desse. Então é difícil, irmãos, quando nós ficamos sabendo de notícias, e a mim, pelo menos, me dá temor, porque quando eu me divorcio, não é tão simples assim.
é um acordo entre nós no casamento que está sendo quebrado, mas para Deus, Deus olha o aspecto espiritual e ele vê isso como uma quebra da nossa relação com Ele. Eu tenho um irmão, o outro eu não tenho certeza, mas eu tenho um irmão que eu tenho certeza, um irmão de carne, né? Que eu tenho certeza, ele apostatou da fé, infelizmente. Então ele virou as costas para Deus e ele diz: o meu Deus agora é Ogum. E ele adora esse Ogum, que eu nem entendo muito bem o que é isso. Mas ele está lá. O guia dele é Exu e o Deus é Ogum. E ele canta, fez um CD para essas entidades todas e era cristão. Nasceu na igreja. Então, irmãos, o divórcio é isso, ele se divorciou de Deus. Deus instituiu o casamento para que nós representássemos a beleza de Apocalipse, a maravilha do amor que nós temos com o Pai, que o Pai tem conosco, e o Filho tem conosco, e nós com o Filho. Na verdade, o casamento, a noiva é para o Filho, não é? A noiva do Cordeiro. Então nós temos uma relação de amor, do mesmo jeito que tem um marido e uma esposa. Agora você imagina, se Cristo vira e fala: eu não quero mais nada com você, então eu estou pedindo divórcio. Cristo poderia fazer isso? Sei lá, fica uma pergunta aí. Ele poderia fazer? Não sei. Mas Cristo vai fazer isso? Pela lei do adultério, sim. Pela lei do adultério, sim. Mas ainda assim, volta para mim. Oséias, né? Jeremias 3. Mas a experiência do livro. Muito amantes, mas ainda assim volta. O Senhor é extremamente misericordioso. Porque nós somos adúlteros espirituais. Com muitas coisas nós adulteramos. Trocamos o Senhor. Mas ainda assim Ele nos quer de volta. Ainda assim Ele nos traz para junto dEle, em amor. Então essas questões são práticas do aspecto da nossa vida, também aqui nessa terra, né? E também no aspecto espiritual. Nós, com relação ao Senhor, nós só temos a agradecer porque o Senhor nos quer o tempo todo. Agora, com relação à nossa vida terrena, irmãos e irmãs, é bom nós ficarmos espertos. Aquilo que parece normal pode ser uma brecha. E o diabo entra e faz um estrago e você acaba no divórcio mesmo. Então esse assunto é para casados e para quem quer se casar. E eu termino aí. Deu certo? Sobrou tempo? Não. Tá bom. Passei? Então vamos orar, irmãos. Os irmãos me perdoem, as irmãs me perdoem a clareza em relação a alguns assuntos, mas não podia fazer diferente. Tá bom? E depois, na leitura do texto, vocês podem aprofundar mais e discutir alguns pontos aí que eu passei por cima. Amém? Vamos? Então, irmãos, Senhor, nós te agradecemos. Porque o Senhor é um noivo extremamente perdoador. Ah, Senhor querido. Nós te agradecemos porque apesar da nossa situação de trairmos, Senhor, de traidores, ainda assim o Senhor nos quer.
ainda assim o Senhor nos chama ao amor e trata conosco com carinho. Oh Pai amado, também nós queremos estar livres, Senhor, de toda ira, contendas, Senhor, de rixas, ressentimentos, Senhor, seja na nossa relação de casal, seja na nossa relação também com os irmãos e com as outras pessoas que são nossos amigos seculares e também com os nossos inimigos. Senhor, nós precisamos do Espírito Santo para de fato sermos felizes, Senhor, para termos paz, para que a nossa alegria seja completa. Não queremos ficar arrumando encrenca, Senhor, guardando mágoas no coração. Livra-nos, limpa-nos de tudo isso antes que o sol se ponha. Queremos tratar de todas estas coisas para dormirmos sempre pacificados com os homens e com Deus. Ajuda-nos, Pai. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Nós confiamos na ação do Teu Espírito. Obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém.